Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Amém. Queria cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está nos assistindo online também. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Amém, Deus? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, você está vendo? Diz que Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Segundo Samuel, ele fala assim que ele é digno de todo louvor. Primeira Crônica, ele fala que a família e as nações deu ao Senhor a glória e a força. Para dele é toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém? Se nós estamos aqui hoje porque Deus criou tudo, a terra e no céu. Porque Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite. Pai, o Senhor venha falar no nosso coração. Queremos render um culto de adoração a Ti nessa noite, Pai. Pai, te louvamos, te exaltamos. Que o Senhor tenha sido conosco em meio dessa pandemia, em meio dessas tribulações. Mas o Senhor tem sido conosco. Pai, abençoa, Senhor, a nós, a nossa família, nosso lar, nossa casa, Senhor. Abençoa cada um que entrou por essas portas, e que ela possa sair daqui, Senhor, desenvolvendo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através de louvores, através da palavra privada, Senhor. Em nome de Jesus, nós te honramos, nós te adoramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Apagar
Não há
encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinhos para pagar. Amém? Receba essa palavra no teu coração, que você possa vir aqui no altar, fazer seu dízimo, sua oferta, e aqueles que não puderem trazer sua oferta nessa noite, saiba que a sua presença já é uma oferta a Deus nesse momento. Amém? Amém.
louvamos nessa noite, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada oferta, cada dízimo aqui depositado no teu altar, Pai. Porque o Senhor é o Deus que tem falado conosco. O Senhor é o Deus que tem falado conosco. O Senhor é o Deus que tem sustentado a tua casa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós te agradecemos cada oferta. Te agradecemos, ó Deus, cada dízimo. Pai, te agradecemos, ó Pai, pela presença dos teus filhos aqui na tua casa. Pai, nós te honramos, ó Pai, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor nos honra, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Pai, em nome de Cristo Jesus. E aqueles que não puderam ofertar essa noite, nós te ofertamos a sua presença na tua casa. Pai, derrama sua bênção, derrama toda a sua bênção na vida deles. Abre portas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vou chamar o pregador dessa noite, pastor João. Vamos todos juntos se sentar e vamos cantar só aqui um refrãozinho desse louvor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, todos juntos. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Abre a tua Bíblia, querido, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 26. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, fala de uma experiência de Isaac. Nós devemos sempre orar a Deus para que Deus nos dê experiências com Ele, amém? Amém, querido? Amém. E é nas experiências com Deus, querido, que a gente se firma, que a gente persevera, que a gente não olha para trás. É nas experiências com Deus. Amém? Isaac na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos,
os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois devia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, fizestes? Como, pois, dissestes: é minha irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulhava todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Só até aqui, querido. Feche teus olhos por um momento. Aleluia. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra nos direciona, Pai. E nessa noite, Pai, que teu Espírito esteja nos direcionando, Pai, naquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. A tua graça nos basta, e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós pedimos o teu perdão mais uma vez, a tua misericórdia, que teu Espírito venha falar conosco, segundo aquilo que é desejo do teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu gosto muito desse texto. E é um texto tremendo, com muitos ensinamentos para nós. A gente, quando olha para esse verso 12, né? Muitas das vezes nós usamos ele em momentos de palavra de oferta, né? Em momentos dos dízimos, que fala que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Quando a gente lê esse versículo, parece que a coisa aconteceu tão rápido, né? Pegou aquela sementinha ali, jogou, daqui a pouco cresceu aquele montão lá de lavoura, e ele recolheu, vendeu e ficou rico. Nem esse pensamento que a gente faz quando a gente lê apenas assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Parece que foi uma coisa muito rápida, não é verdade? Parece que foi uma coisa instantânea, mas na realidade, antes de acontecer isso, existia um processo na vida de Isaac. E
a nossa vida, a nossa caminhada, ela é feita de processos. Amém? Amém. Interessante que a gente vai ler aqui sobre os poços, né? Que Abraão cavou, que Isaac cavou. E se a gente perceber bem aqui, aonde que eles estavam? Eles estavam no deserto. Amém? Você imagina bem cavar poço no deserto. Não deve ser fácil, não é verdade? Mas é interessante, querido, que mesmo em tempos de deserto, né, em tempos de dificuldade, Deus nos dá sabedoria. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Deus nos dá sabedoria. Eu estava estudando sobre a vida de Abraão, e é interessante que Abraão, ele descobriu uma coisa. Volta um pouquinho aí, lá no capítulo 21, lá no verso 22, você vai perceber que Abraão estava nessas mesmas terras aqui, nesse mesmo deserto que Isaac estava, né? O rei aqui, né? Capítulo 21, versículo 22, amém? Onde fala, na minha Bíblia, fala assim: Abraão faz aliança com Abimeleque. Você achou? Amém. E qual é o versículo 1 do capítulo 26? Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Esse Abimeleque, esse lugar, é o mesmo lugar onde Abraão, lá no capítulo 21, versículo 22, também esteve. E segundo alguns historiadores, Abimeleque era um título, né, que passava de geração. Esse Abimeleque do capítulo 26 não é o mesmo do capítulo 21, mas é o mesmo lugar, é o mesmo título que tinha o rei dos filisteus. Você entendeu, senhor? Amém? Então, querido, quando você vai ler aqui, lá no verso 33, interessante que diz assim, olha, plantou Abraão, o que ele plantou aí? Uma árvore. A outra Bíblia de vocês fala outra coisa? Tamargueiras. A dela fala árvore, a sua fala tamargueira. Você sabe o que é a tamargueira? Não é a mesma planta que é a tamareira, não. A tamareira da tâmara. Amém? Amém. A tamargueira não é tamareira. A tamargueira, ela é uma árvore. Eu fui pesquisar e ela é muito interessante que a raiz dela, ela vai até 8 metros ou mais de profundidade para dentro da terra. E o que ela faz? Ela atinge o lençol freático. Olha só como que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, né? Que deu essa sabedoria para Abraão. E Abraão aqui, ele faz o quê? Ele planta as tamargueiras em Berseba. Invocou ali o nome do Senhor Deus e verso 34, olha a sua Bíblia, lê para mim alguém, por favor. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Morou nesse lugar aí, ele morou por longos anos. E o que aconteceu com essa tamargueira? Ela cresceu. Amém? Ela dava sombra e ela identificava para Abraão que ali havia água. Olha só que interessante, seu Nolácio, né? Seu Nolácio trabalha com água, né? E aí o que Abraão fazia? Abria os poços. E o que a gente aprende com isso, filho? Que mesmo em meio ao deserto, Deus tem
dado sabedoria. Amém? Amém. Pegou no teu espírito aí? Amém. Você vê que interessante isso, porque às vezes a gente lê, você vem lendo aqui que Abraão ele se encontra com Abimeleque, né? E ali ele tem todo um desdobramento, né? E lá no verso 33 diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Ele ficou muito tempo ali, querido, porque ele queria ver o resultado daquilo que ele havia plantado, né? E quando a gente vai ver aqui na frente que o rei Abimeleque, eles entupiram vários poços, né, que Abraão cavou, né? A gente às vezes fica lendo e fica imaginando como no deserto, como saber no deserto aonde tem água, né? Como saber? Mas olha que sabedoria que Deus deu para Abraão, querido. Essa árvore chamada tamargueira, ela tinha essa natureza. Ela dava uma sombra muito bonita, muito boa. E as raízes dela eram profundas. Que legal. Elas atingiam o lençol freático, lugar da água. Por isso elas sobreviviam no deserto. E Abraão captou isso. Olha só que interessante, né? Muito interessante. Mas voltando aqui no texto, eu queria continuar aqui dizendo, né, que quando a gente lê esse verso 12, a gente acha que as coisas aconteceram muito rápidas. Mas não, querido. Aconteceu um processo, né? A nossa vida, a nossa caminhada, ela é um processo, querido, né? E às vezes na vida de cada um de nós esse processo é diferente, né? Na vida de umas pessoas é mais rápida, na vida de outras pessoas é mais demorada. Por quê, querido? Né? É muito interessante quando a gente lê, olha bem esse versículo número 5 do capítulo 26. Quando Deus vai falar de Abraão, o que Deus fala? Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só o diferencial aí. Olha só o diferencial. Aí você vai ler, querido, lá no capítulo, né, lá atrás no capítulo 12, né, que também na época de Abraão houve fome. Volta lá no capítulo 12, versículo 10. A mesma situação que Isaac está passando aqui, aconteceu com o pai dele, né? Só que tem um diferencial com Isaac, né? Vamos lá? Eu falo que hoje, querido, é muito fácil, as coisas são muito mais fáceis, temos muito mais facilidade hoje. Por quê? Nós temos a Bíblia, né? Nós temos irmãos que nos ajudam, né? Nós temos às vezes um irmão que tem uma sabedoria maior, um que estudou um pouquinho a mais, mas na época de Abraão, querido, era ele sozinho, querido. Era ele só para tomar as decisões. Era ele para resolver tudo, né? Hoje nós temos a palavra de Deus, ela é o nosso manual, amém? Se você quer ter uma vida, né, bem sucedida, siga o manual, querido. Isso aqui é o manual. Abraão não tinha isso não, querido, né? Abraão não tinha. E lá no verso 10 assim: havia fome naquela terra, né? E desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. No
no capítulo 26, vai dizer que Isaac passa pela mesma situação, né? Só que tem um diferencial. Qual é o diferencial? Verso 2, o que fala aí? Alguém lê, por favor? Capítulo 26, verso 2. Amém? Olha bem, apareceu o Senhor, né, a Isaac e disse: não desças ao Egito. O que Abraão fez quando houve fome? Imediatamente foi para o Egito. A gente sabe que o Egito, querido, ele simboliza para nós, né, o mundo, né? Aqui fala de momentos de dificuldade, querido. Às vezes as pessoas passam por momentos de dificuldade, querido. A primeira coisa que ela pensa, passa na cabeça: vou sair da igreja, né? Aqui a gente vê, querido, esses dois homens de Deus aqui, Abraão e Isaac, passando situações igual a nossa. Situação difícil, muitas das vezes desesperadora, porque havia fome, querido. Graças a Deus nós nunca experimentamos isso, né? Saber o que é fome. Mas eles passaram por isso. Mas a gente passa por muitas outras situações que às vezes na nossa vida são desesperadoras, né? E eu quero até abrir um parênteses aqui, que a gente possa estar orando por essa família que perdeu esse garoto agora lá em Vieira. Que acidente horrível, gente. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, né? Eu fiquei me lembrando do acidente que eu tive lá em Patinga, lá, que o rapaz, ele bateu no mesmo lugar que bateu naquele carro ontem ali, que a pancada no meu carro foi isso. Foi desse jeito lá em Patinga, né? Deus foi tão misericordioso com aquele rapaz. Ele veio rodando para o asfalto afora com a moto e bateu ali. Ele só arranhou o ombro. E era um rapaz que era afastado ainda do Senhor. E naquele momento ali, Deus deu a oportunidade de ele voltar ainda para Jesus, que eu fiz o apelo para ele voltar para Jesus. Fiquei lembrando, olha, a pancada do impacto foi tão grande, querido, lá em Vieira ontem, disse que o braço do garoto foi arrancado e ficou dentro da saveira. Você imagina uma mãe, o desespero de uma mãe para chegar num lugar desse, né? E ver uma situação dessa. A gente possa estar orando por esta família, né? Esse momento aqui, querido, momento desesperador, né? Mas é um momento que a gente precisa se agarrar com Deus, né? A gente precisa se agarrar com Deus. E aqui a Bíblia diz que Isaac, ele faz isso, querido, né? Ele se agarra com Deus. Ele vai ouvir a Deus, né? Ele vai obedecer a Deus. Quando a gente vê lá no verso 12 que Isaac semeou naquela terra e recolheu 100 por um, a gente acha que é uma coisa instantânea. Não, querido, isso faz parte de um processo na vida de Isaac. Eu estava estudando sobre a vida do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, quando ele recebe o profeta Isaías, que chega na casa dele e fala assim: ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele vira para o canto, diz a Bíblia, que ele vai orar a Deus, vai lembrar a Deus: Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz isso. E você sabe que quando o pai dele morre, o pai dele foi um péssimo pai, um péssimo exemplo, tanto que quando vai falar sobre Ezequias, fala sobre a mãe dele, mas não fala sobre o pai. Fala que o pai dele era Davi, porque a referência de pai que Ezequias tinha não era do pai. A referência de pai que Ezequias tinha era de Davi. E quando o pai morre, que ele vai então assumir o trono, a primeira coisa que ele faz foi abrir a casa de Deus, abrir o templo, porque o pai dele tinha fechado, tinha arrancado tudo de dentro da casa de Deus.
O primeiro ato de Ezequias foi esse. Foi de abrir a casa de Deus, de restabelecer. Ele chamou os levitas de volta, né? Honrou os levitas e colocou os levitas para novamente prestarem culto a Deus. Se você ler essa história de Ezequias, você vai ver quantas coisas lindas Ezequias fez. Porque às vezes a gente chega lá, quando Isaías chega lá na casa dele, ele faz aquela oração rapidinha, a gente pensa assim, olha, que oração, né? Eu queria saber que oração que Ezequias. Tem gente até que fala assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero perguntar para Ezequias qual foi a oração que ele fez, porque foi uma oração rápida, e essa oração dele fez com que o profeta que estava indo embora voltasse, e que Deus ainda concedesse muitos anos de vida a ele, né? Mas quando a gente começa a estudar sobre a vida de Ezequias, a gente vai perceber que não é a oração, não é aquela oração rapidinha, não é, né? Não são as orações rapidinhas que a gente faz antes de dormir, antes de acordar. Antes de acordar é difícil, né? Era só para ver se você estava acordado. Antes de levantar, né? Vou até beber uma água. Mas, querido, são o nosso dia a dia com Deus, querido. Amém? Amém. São a nossa vida com Deus, as nossas ações com Deus, querido, né? Aquilo que a gente faz para Deus. Ele era um rei, querido, Ezequias. Ele podia reinar, querido, e estou lá numa boa no palácio, mas a preocupação dele, querido, não estava com as coisas materiais, estava com as coisas espirituais, querido. A gente precisa se lembrar disso, querido. Nós não somos apenas matéria, né? Nós somos um corpo, mas temos uma alma, que é a mente, e temos um espírito que a gente precisa alimentar, que a gente precisa ter contato com Deus, para que esse espírito seja alimentado, né? E Ezequias era esse homem, querido, né? Porque às vezes a gente lê, como lemos aqui agora, que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu. Oh, que milagre, que claro, milagre também, querido, mas faz parte de um processo, faz parte da caminhada com Deus, faz parte de ouvir a Deus, querido, né? Ele ouviu a Deus. Deus disse para ele assim, né? Não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser. Ou seja, querido, não saia da presença do Senhor. Quantas vezes a gente fala isso com as pessoas, querido, né? Quantas vezes, querido? Quantas vezes a gente vê as pessoas trocando a casa de Deus, trocando um culto, trocando a escola dominical, trocando uma célula, querido, por coisa banal, sabe? Aí depois, querido, a gente quer colocar a culpa em Deus, porque as coisas não acontecem. Sabe por que não acontece, querido? Porque tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma caminhada com Deus. Você vai ver Isaac aqui, né? Recebendo a palavra de Deus, né? Recebendo Deus, e Deus dizendo para ele, não desças ao Egito, meu filho, não saia da presença, não desobedeça, né? Faça o que eu te disser. E quantas coisas Deus tem falado para a gente, querido, né? Para que a gente faça e a gente não faz, né? O texto diz aqui no verso 3, habita nela, eu serei contigo, eu te abençoarei, né? Olha só, querido, quantas promessas, querido, nós temos na nossa vida, quantas promessas nós temos de Deus. A Bíblia diz, querido, que nenhuma das promessas do Senhor vai cair por terra, querido.
Josué um dia reuniu o povo e falou assim: olha, gente, se vocês quiserem servir a Deus, vocês servem, porque eu e a minha casa vamos servir. Eu e a minha casa vamos servir. Agora, se vocês não quiserem, não sirvam, porque nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Todas as promessas de Deus, elas se cumpriram. Agora, querido, existe a nossa parte e existe a parte de Deus. A parte de Deus, Ele sempre vai fazer. Se alguma coisa não está caminhando bem, se alguma coisa não está acontecendo, não é culpa de Deus, não, querido. Não é a culpa de Deus, você pode ter certeza disso, absoluta. Não é, porque Deus sempre vai cumprir. Se você olhar, abre a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. Versículo 11, quando o Senhor vai falar com Jeremias, aleluia, até me lembrei de uma palavra que o nosso bispo, ele deu na última reunião nossa com ele. Ele falou sobre esse texto de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11. O que diz aí a palavra? Alguém lê, por favor? 11, 12. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. E Deus perguntou a Jeremias: que vês tu, Jeremias? Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeiro. Mas e aí? Agora, deixa marcadinho aqui e vamos abrir lá em Isaías capítulo 6. Olha a outra visão. Essa foi a visão de Jeremias. Isaías capítulo 6, versículo 1 é a visão de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Acharam? Alguém lê, por favor? Isaías capítulo 6. Espera aí um bocadinho que tem gente achando aí. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, Isaías fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Precisa de revelação maior aqui? Precisa de explicação para essa visão? A de Jeremias sim, né? Porque Deus chega para Jeremias e fala assim: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Imagina a cara de Jeremias assim, né? A gente também faria, né? E agora? O que isso quer dizer? Né? A de Isaías não, a visão de Isaías foi: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, né? Assentado, ele viu o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha só que visão. Precisa de uma explicação para essa visão? Não. Mas a de Jeremias precisou. Tanto que Deus vai de novo, né,
Olha lá no verso 12, aí ó, ele pergunta lá no verso 11, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeiro. E ficou naquela, né? E agora? Aí Deus vai de novo falar com Jeremias. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha só, Deus completando a visão de Jeremias. Você entendeu? Você pegou no Espírito? As coisas de Deus não tem confusão, querido. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que às vezes você não entende, Deus vai te explicar. Você está entendendo? Ah, pastor, eu não estou fazendo isso porque eu não estou entendendo. Ah, pastor, eu não estou cumprindo o meu chamado porque eu não estou entendendo. Querido, vai para os pés do Senhor. Vai perguntar ao Senhor: Senhor, o meu chamado é esse? O que o Senhor quer que eu faça? É isso? Deus vai falar com você, querido. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que deixa as coisas pela metade. Amém? Com Isaías, querido, foi uma visão, não tinha mais explicação. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, a glória de Deus, eu vi a glória de Deus, né? Ele viu. Agora Jeremias, ele viu apenas uma vara de amendoeira, né? E ele precisava de uma revelação. Ele precisava de uma explicação para que ele entendesse. E o Senhor disse para ele: porque eu velo pela minha palavra. Porque Deus ia falar coisas com Jeremias, querido, né? Que Jeremias, né? Ia ficar meio estarrecido, né? Quando você pega aqui, querido, olha, lá no verso, no capítulo, né? Capítulo 2 de Jeremias, olha só o que Deus fala com Jeremias, né? Capítulo 3 de Jeremias, versículo 14. Você achou? Amém? Ele fala assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, de 2 de cada família, e vos levarei. Não é esse aqui não. É o versículo que ele fala aqui com Jeremias, que ele vai fazer de Jeremias uma muralha de bronze. Me ajuda aí, gente. Lucas, Carol, os nossos pastores aí. 1:18. 1:18. 1:18. Deixa eu achar. Me perdi. Achei. Amém. Olha só o que ele fala com Jeremias: eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
pastor Jonas. O pastor Jonas faleceu agora tem um mês. Ele era muito amigo do Henrique. Alguém ficou sabendo da morte dele, né? É um gordinho. Mostrei até a foto de algumas pessoas. E o pastor Jonas, sempre que encontrava comigo, ele me entregava uma palavra de Deus. Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia no dia 25/11/2014. O pastor Jonas me deu essa palavra. No versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ele me deu essa palavra aqui em 2014. Então, querido, você imagina Deus chegando para Jeremias e dizendo: ó, eis que hoje te põe por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, né? Contra todo o país. Olha só, querido. Jeremias deve ter tremido, né? Por isso que aí a gente vai entender a visão que Deus deu para Jeremias e a palavra que ele explica para Jeremias, né? A visão era de uma vara de amendoeira, e a explicação ele disse: vixe bem, porque eu velo pela minha palavra. Ou seja, Jeremias, não vai ser você, vai ser eu com você. Você imagina Jeremias, querido, ele bateu de frente com todo o povo lá, querido, com os reis, né? Você vai ver Jeremias passando cada situação, né? Jeremias é chamado profeta chorão, querido, porque ele vivia chorando, querido, chorando pelo povo, porque o povo não queria nada com Deus, né? Então você vai ver por que Deus explica a visão a ele. Deus explica por quê? Porque Deus fala: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, descansa, gente. Descansa, porque eu vou te colocar como cidade fortificada, como uma coluna de ferro, olha bem, como um muro de bronze. Vai bater, Jeremias, em você e vai voltar, né? Você precisa ser forte, mas saiba que não é você, sou eu, né? Porque Deus fala assim: eu velo, ou seja, eu vou zelar pela minha palavra. Então, querido, a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Mas como, voltando agora lá, para a gente fechar, Gênesis 26, né? Aleluia. A gente, como eu disse, a gente vê esse processo, né, acontecer na vida de Isaac, mas a gente acha que é uma coisa rápida, mas na verdade não é, querido. Ela faz parte de um o quê? Processo. Amém? Amém. Processo da obediência, né? O processo, querido, que Deus falou aqui no verso 5 para Isaac. Porque Abraão, ele obedeceu a minha palavra, né? Ele fala assim: olha, multiplicarei, verso 4, multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, lhe darei todas essas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Aí Deus vai explicar para Isaac por quê, né? Porque o seu pai, Abraão, obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí olha só que bacana o verso 6, o que ele diz?
Isaac, pois, ficou vigiado. Deus havia dito para ele: fica nessa terra. Era o deserto, querido. Lugar que ninguém queria semear. Né? Mas ele semeou, porque tinha uma palavra, e porque tinha a vida com Deus. A nossa vida com Deus, querido, é que vai contar, querido. Não vão ser orações rapidinhas. Não vão ser, querido, as nossas obras. Vai ser nossa vida com Deus, querido. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E esse ensinamento também achei muito tremendo, que no deserto Deus deu essa sabedoria para Abraão. As tamargueiras, plante tamargueira. Ele plantou aquilo, e ele morou naquele lugar até aquelas árvores crescerem. E ali, querido, ele teve água, ele teve sombra. Amém? Amém. Chamar o ministério de louvor, está ministrando no nosso coração. Aleluia. Aquele louvor, ao estar sentado no trono, poderia ser ele. Amém. Você pode ficar sentado, querido. Mas faça desse momento, querido, um momento de olhar para dentro. Amém? Olhar para dentro, querido. Se há alguma coisa que a gente precisa, querido, melhorar, que a gente possa melhorar, querido. Em nome de Jesus. Deus é aquele que nos dá, querido, oportunidade. É muito interessante o final desse capítulo 26, porque a gente vai perceber que Isaac, ele tinha um pouquinho, querido, de mágoa, né, de Abimeleque, porque Abimeleque mandou ele embora daquelas terras. Abimeleque expulsou ele daquele lugar. E interessante que chega em certo momento, Abimeleque vai procurar ele, porque percebe na vida de Isaac a presença de Deus. Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos caluniaram, eles vão ter que voltar a nós, porque eles vão perceber a presença de Deus. E quando Abimeleque volta, Isaac faz um banquete para ele. Aleluia. Depois você lê, cara, do versículo 26 ao versículo 35. E os moços lá de Isaac estavam tendo dificuldade de encontrar novamente a água. Mas depois que Isaac fez esse banquete para Abimeleque e liberou o perdão, é interessante, querido. A Bíblia diz aqui, querido, que no outro dia os moços de Isaac conseguiram achar água. A falta de perdão, querido, ela trava muitas bênçãos na nossa vida. Isaac fez um banquete para Abimeleque e para os seus ajudantes. E ali houve um pedido de perdão. E no outro dia, os moços de Isaac festejaram, porque a chuada, aleluia, Isaac habitou ali muitos anos. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir esse louvor. E que o Espírito Santo de Deus possa
continuar falando no nosso coração. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
poderoso. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és incomparável, Senhor. Nós nos rendemos, Pai, diante do Teu senhorio, diante da Tua palavra, Deus, diante da Tua verdade, Senhor. Que nós possamos a cada dia conhecer essa verdade. E essa verdade possa a cada dia nos libertar, Pai. Pedimos o Teu perdão, Senhor, nessa noite. Pedimos a Tua misericórdia, Deus. Declaramos, Deus, que não somos nada sem o Senhor. Declaramos que sem o Senhor nós já estaríamos destruídos, Senhor. Seria o João se não tivesse tido um encontro com Deus, tido a misericórdia de Deus. Seria de nós, Pai. Por isso nessa noite nós nos rendemos. Espírito Santo, nosso amigo, nós queremos declarar o quanto nós necessitamos de Ti, da Tua sabedoria, Senhor, do Teu conhecimento, Pai, do Teu entendimento, Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Consolador, que é o Senhor, viria até nós para nos consolar, para nos confortar, para nos ensinar. Nessa noite essa palavra seja ensinada no nosso coração pelo Senhor. Espírito Santo, nós decidimos, Pai, caminhar com o Senhor. Nós não queremos olhar para trás, nós não queremos voltar. Nós queremos pedir nessa noite que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê o Teu entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família. Nos dê a Tua sabedoria. Assim como Abraão, ele se prostrava diante do Senhor, e o Senhor falava com ele. Nós queremos nos render, Pai, nessa noite, diante do Teu senhorio. E nós queremos ser homens, mulheres, crianças, juvenis, jovens, anciões do altar, como Abraão era, um homem do altar. E a gente vai ver que em diversos lugares, em diversos momentos da vida de Abraão, ele levantava um altar de adoração. Senhor, que a nossa casa seja um altar de adoração, Pai. Que o nosso quarto, que cada cômodo da nossa casa seja um lugar de adoração. Que o nosso trabalho, Senhor, o colégio dos nossos filhos, a faculdade, ó Deus, que nós possamos levantar altares de adoração, Pai. Que possamos adorar o Senhor aonde nós estivermos, Pai. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Que nós possamos ter uma vida de adoração, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos sara, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa falta, ó Deus, de perdão. A Tua oração nos ensina a perdoar, porque nós fomos perdoados. Oh, Paizinho, nos ensina, assim como o Senhor ensinou os discípulos, a oração do Pai Nosso. Nos ensina, Paizinho querido. E que nós possamos, Pai, a cada dia, oh Senhor, te buscar mais, estar mais em intimidade com o Senhor. Muito obrigado por essa noite, por cada família aqui, Senhor. Senhor, aqueles que não têm vindo, meu Pai, a nossa oração tem sido, Senhor, visita eles. Visita, Senhor.
Traz um desejo no coração de cada um deles, Pai, de estar na tua casa, Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Oh, meu Senhor, como nós precisamos disso, como nós precisamos um dos outros, como nós precisamos estar reunidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Por isso, Pai, a nossa oração é essa. Visita cada irmão, cada irmã, cada um que está cansado, desanimado, Pai. O Espírito Santo vai visitando, vai tocando, vai renovando, vai dando experiências, Pai. Porque é nessa experiência que nós nos agarramos com o Senhor. Visita os lares, Senhor, de bom sucesso. Visita, Deus, aquela família, ó Deus, de Santa Rosa, que perdeu o seu filho. Ó Deus, visita, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos jovens. Ah, Deus, teu Espírito, Pai, vai visitando esses jovens, vai tocando nos corações deles, vai trazendo, Deus, oh Pai, um arrependimento, em nome de Jesus, meu Pai. Eles possam se voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Muito obrigado por essa presença tão gloriosa, por essa presença tão maravilhosa. Eu sinto a tua graça neste lugar, Pai. Eu sinto a tua presença tocando em cada coração. Que a gente possa, Senhor, a cada dia viver com esta presença, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida, querido, sua semana, em nome de Jesus. Amanhã tem reunião de oração, às 19h30. Sábado tem a célula dos casais, às 19h30 também aqui na igreja. Domingo nós temos escola dominical, às 9h. E à noite teremos o culto dos juvenis. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus te leve, querido, debaixo das mãos poderosas dele. E que a bênção do Senhor ela permaneça hoje e sempre sobre nós. Está em suas mãos, querido. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo esteja hoje, querido, até a eternidade, amados. Vão em paz. Deus abençoe. Amém. Amém.